Olá, olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Finalmente estamos analisando a partida 6 do Campeonato Mundial do ano de 2016. Chegamos na metade do Mundial, onde até então, até a partida 5, que foi ontem, 5 empates, como você pode ver no nosso placarzinho ali embaixo. Ambos os jogadores até essa partida têm 2,5 pontos. E aí hoje no round 6 tivemos a partida com o desafiante CJ Kayakin jogando de brancas e o Magnus Carlsen, atual campeão mundial, defendendo, jogando de negras. Bem, uma novidade, estamos transmitindo ao vivo para o Facebook. Estamos transmitindo simultaneamente a gravação. Esse vídeo vai estar no YouTube depois. Estamos transmitindo também para o Facebook. Então, fiquem... meu muito obrigado para você que está aqui acompanhando a gente pelo Facebook também. Ok? Eu agradeço demais e vamos, sem mais delongas, começar então a nossa análise. Você que chegou, deixe seu like desde já e deixe seu comentário também, para que a gente possa ver ele, dar um alô aí para você. Desde já vamos deixar o salve da galera que pediu aí o live, pediu salve lá no nosso vídeo número 5. Mandar um abraço bem especial para o Jaziel Moura. Também, olha só, mais um Moura, para o William Moura de Manaus. Também um abraço especial para o Leonardo Azevedo, que está acompanhando nossas transmissões. Para o Júlio Gabriel e também para a digníssima Laisa Porto Silveira. Meu muito obrigado a todos vocês que estão aí conosco. Bom, vamos começar então a nossa análise. Na partida de hoje, Kayakin com as peças brancas manteve-se fiel à sua abertura e decidiu prosseguir jogando o lance E4 novamente. O Carlsen fez, beleza, eu vou então com E5. E aí a gente teve uma repetição da defesa da abertura Ruy Lopes, igual no jogo número 4, também igual no jogo número 2. Tivemos A6. E aí agora, Bispo A4, Cavalo F6, Roque, bem padrão essas linhas, Bispo E7, Torre E1 defendendo o peãozinho aqui, ok? B5, ataca o Bispo, aqui em A4. Nós temos Bispo B3, saindo ataque, aqui as negras fazem o Roque. Como eu disse no jogo número 4, esse Roque é basicamente um convite às brancas a jogarem o lance C3 nessa posição, onde as negras agora têm a chance de jogar D5, partindo para as linhas do contra-ataque Marshall, ou famoso ataque Marshall, ou até Gambito Marshall. As negras entregam um peão, ok, para as brancas, em troca de um desenvolvimento rápido e de ataques muito fortes, ok? Depois desse avanço aqui C6, as brancas geralmente trazem sua torre de volta para E2 ou E1. Geralmente E2 ficou bastante famoso hoje em dia. Depois que elas trazem, se elas não trouxerem agora, depois vai seguir Bispo D6, atacando a torre vai sair. Quem sabe aí, Dama H4 é uma das ideias, das linhas principais dessa linha. Siga o Roque e a alternativa é prosseguir com D6, onde as negras geralmente vão escolher jogar a variante Braia. Bem, fora isso, depois do Roque, seguiu H3 por parte do Kayakin, decidindo não ir para o Gambito Marshall, ok? Como a gente já viu, temos H3, Bispo B7, parecido até então com o jogo número 4. Depois de D3, temos aí
Carlsen jogando hoje D5, já contra-atacando diretamente no centro, já botando aí, né, as armas para fora e começando a contra-atacar. Tivemos trocas no centro e aí depois disso o Carlsen oferece o peão, né? Ele meio que dá uma sacrificada no peão. Basicamente o ponto desse sacrifício tem duas linhas, tá? Uma linha é se ele tivesse tomado aqui em E5, seria o tipo torre, tome E5, e aí pode seguir o tipo dama D6. As negras vão buscar compensação depois, quem sabe com o avanço C5, e aí com o tipo torre de AD8 talvez, torre de FE8. São ideias que podem ocorrer, tá? Buscar compensação através disso, ou ao invés disso, o que seguiu na partida é que preferiu evitar a troca, né, dos cavalos agora e jogar cavalo D4, mirando já o bispo branco aqui em B3. E o cavalo C3 envolvendo, que provavelmente é o lance mais jogado nessa posição. Temos cavalo B4 com certa pressão aqui. Tivemos bispo F4 desenvolvendo. E aí cavalo toma o bispo em B3. Peão toma o cavalo em B3. Bem, depois de C5, como a gente viu, as negras meio que tentam buscar compensação pelo peão com esse lance, né? Até aqui os jogadores, a gente está no 14º lance. Até que os jogadores jogaram muito rápido, inclusive. As negras estão muito bem nessa posição. E elas podem facilmente, inclusive, apesar de, né, lógico que elas têm um par de bispos, ou seja, por isso que elas estão muito bem, mas mesmo assim, elas ainda podem facilmente mudar a cada situação. E se precisar jogar pelo empate, quiser jogar pelo empate, elas podem fazer isso, trocando, por exemplo, esse bispo aqui de casas escuras por esse cavalo, por exemplo. É muito fácil disso acontecer e ficar com bispos de cores opostas para um final aí, tentar, é uma arma para empatar, né, essa variante aí, essa ideia. Temos cavalo E4, colocando o cavalo aí no centro, né? Caiaque, uma curiosidade é que o caiaque nessa preparação, né, nesse lance demorou 10 minutos e aí o pessoal começou a questionar, né, de fato a preparação, porque houve muitos boatos e tal, que como ele é da Rússia, né, a preparação, a galera da Rússia lá, a preparação russa estava sendo muito pesada em cima dele. E bem, seguindo, a posição das negras já é tão difícil, F6, o cavalo volta. Temos F5, depois atacando o outro cavalo novamente. E aí, bem, aqui seguiu cavalo de EG5, basicamente deixando claro que quer empatar novamente, talvez. Não sei, dizendo claro, ó, eu quero empatar, mas tipo, tá na hora, né, da gente trocar aí o bispo pelo cavalo e tentar fazer um final de bispo de cores opostas, quem sabe. Aqui é basicamente forçado tomar o cavalo. Vou ligar aqui o Stockfish 8 pra gente analisar, tá? Mas aqui é basicamente forçado a tomar. Outros lances não são tão bons. A opção é torre E8, mas mesmo assim D4 aqui, atacando o centro, parece ser uma boa opção para as brancas. De fato, basicamente é forçado, porque também tem até essa ideia de sendo ameaçado aqui, né, do cavalo vir com esse garfo na dama e na torre. Temos bispo toma o cavalo em G5, cavalo toma em G5. Ok, se o bispo toma não vale agora, porque tem bispo toma em F3, e aí basicamente não vale a pena, né? Lógico, tomar com a dama aqui, por exemplo, tomar com a dama toma em F3, por causa de dama toma o bispo, e aí as negras têm uma peça por um peão, e além disso estão ameaçando aí, inclusive aqui esse garfo duplo, né? Se aqui depois de bispo toma em F3, algo do tipo peão toma em F3 novamente, a dama toma o bispo em G5, e aqui provavelmente o melhor lance seria dama C1, defendendo seu bispo. Depois seguiria dama D5, e aí peão toma em F3,
E a partida continuaria tranquilamente depois de dama toma peão. Porém, mesmo assim, as negras ainda tem uma excelente vantagem, porque o rei inimigo, o rei branco aqui, está muito exposto. Temos o bispo também G5, por isso a gente viu, tem que tomar de cavalo, agora ameaça isso aqui. Na realidade, as negras até encorajam, vai lá, joga cavalo E6. Não faz muito efeito jogar cavalo E6 nessa posição, a gente vai ver por quê, vai pensando porque a gente não pode jogar cavalo E6. Mas o ponto é que trazer o cavalo de volta é ruim porque o bispo toma aqui e novamente não pode tomar de dama nessa posição por causa do garfo aqui do cavalo. Então teria que tomar de bispo e aí tem o desagradável dama H4 com ataque duplo no peão e no bispo. Então não é muito bom. Depois de bispo G3, dama toma e... enfim, é um pouco ruim. Temos cavalo E6 com o garfo aqui. Temos dama D5, ok? Saindo do ataque. E aí agora não vale tomar a torre porque ameaça-se o checkmate aqui embaixo, tá? Então F3 defendendo, torre de F8 sai do ataque, torre E5 ataca a dama, não dando tempo por enquanto de tomar o cavalo. Temos dama D6 saindo do ataque, parece estranho, né? O bispo aqui olhando para a dama, mas por enquanto não tem nenhum problema, não tem nenhuma ameaça, se concretizou. E mesmo assim, o cavalo parece meio que sem lugar para ir também aqui, né? Meio que sem lugar para ir. A saída que o Caiaque achou foi jogar C3 e aí basicamente é forçado tomar aqui o cavalo. Tá ocorrendo várias trocas, por exemplo, depois de torre toma, torre, dama toma torre, peão tomou o cavalo, peão tomou o peão e aqui o material tá igual novamente. A gente percebe os bispos de cores opostas, tá? E uma tendência de empate muito, mas muito forte. As brancas podem tentar algo do tipo D4 e jogar bispo E5 com a ideia, quem sabe, de algo aqui na casa G7, tentar ameaçar algo na casa G7, mas é uma ideia vaga, essa é uma ideia muito vaga, é uma ideia bem geral assim. Poderia se tentar, claro, mas muito difícil. As negras geralmente defendem esse tipo de posição tranquilamente. Bem, essa partida é aquela típica partida que não tem muito o que comentar, os lances meio que se explicam por si só. Torre C1 ocupando a coluna aberta, torre C8, trocas, os jogadores só querendo empatar provavelmente. Temos dama E1, ataca o peão aqui, dama D7, contra-ataca um aqui, sexy rei H2, A5, dama E3, defendendo, né, um peãozinho por enquanto. Depois bispo D5, ataca aqui. As brancas jogam lá em cima, atacando esse aqui. E aí agora várias trocas de peões. Mais trocas de peões. Dama toma D3, dama toma B4. E a partida acabou depois de bispo E6. Saindo do ataque, lógico. E aí basicamente a ideia é a seguinte. Não tem muito progresso para se fazer aqui de nenhum lado. Não tem nenhum assim, ataque que possa ser feito, nem nada. Tá? A posição que o computador dá é quase igual, praticamente. Pouca coisa que difere assim de um para o outro, mas muito complicado. E bom, essa partida foi muito rápida em comparação com as outras que duraram muito mais tempo. Essa durou nem 2 horas, essa partida, tá? Enfim, foi uma partida muito rápida. A galera parece que tá querendo empatar mesmo. Ninguém tá querendo jogar para ganhar, né? Tá querendo jogar para empatar. Bom, vamos ver então o que é que vai seguir aí, certo? Temos dia de descanso amanhã, dia 19 de novembro. No sábado, dia de descanso, a gente retorna no domingo. Ok? E aí é interessante porque no domingo retorna e como a gente chegou na metade dos jogos, né, são 12 jogos programados, então já passaram 6, a gente chega na metade e troca, né, inverte as cores. O Magnus, que estava jogando as partidas ímpares com as brancas, agora vai jogar as pares. Então na partida 7, o Sergei repete o jogo de brancas e o Carlsen joga de negras novamente. E aí no jogo 8, o Carlsen passa a jogar de brancas e o Sergei Kaiakin de negras. E por aí vai até o fim da partida. Lembrando que se persistirem,
os 12 empates, né? Ou se um ganhar e o outro ganhar também uma partida cada um, enfim, se o placar tiver igual no fim de tudo, vamos pro tie break, se eu não me engano, são partidas rápidas. Depois das partidas rápidas, mesmo assim, mantiver empate, vamos para partidas blitz. Bem, Alan Rosini diz: por que tanto empate? Complicado, Alan Rosini. Um ponto é que, lógico, os dois se respeitam muito, né? Com certeza, nenhum. Do ponto de vista de CJ Kayakin, ele tem que respeitar o Carlsen, lógico, porque a gente sabe quem o Carlsen é, né? A fera que o Carlsen é, não é o cara que está começando agora. E do ponto de vista do Carlsen, ele sabe também quem o CJ Kayakin é. Ok? O Kayakin se tornou grande mestre aos 12 anos de idade, tá? É o recorde. E um cara que está desde 12 anos sendo grande mestre, com certeza não é pouca coisa. Tá entendendo? É basicamente isso. Ele conhece o Kayakin desde longe, eles são até amigos. Não assim tão amigos, mas se eu não me engano eles são amigos. Tá? Eles, né, o Carlsen até ri com ele e tal. Enfim, é basicamente respeito mútuo, lógico. Muita gente tem chance, né, tem medo de arriscar alguma coisa no campeonato mundial. Por exemplo, a gente vê o Kayakin decidiu arriscar algo, se não me engano foi no jogo 3, jogando de negras, e aí acabou numa posição muito, mas muito complicada, que o Carlsen não ganhou por pouco. Tá entendendo? Então é bastante complicado, né? Mas lógico, do mesmo jeito a gente também pode dar uma criticadazinha, lógico, né? Quem não vai dar uma criticadazinha? A gente pode dar uma criticadazinha assim, porque na partida de ontem mesmo o Carlsen bobeou e o CJ Kayakin poderia ter colocado mais pressão, poderia ter colocado uma pressãozinha nele, tá? Sem dúvida alguma, lá em cima, né? Uma ideia da torre aqui em H8, Tarcolo na H aberta. O CJ poderia ter feito isso e acabou não fazendo, talvez até pelo tempo, já estava no finalzinho da partida, mas, né, acabou não fazendo isso. Enfim, são chances como essa que eles vão deixando passar e que, claro, os dois perderam chances, um ou outro, então não pode ficar falando assim, se o CJ tivesse ganho ontem, tava assim, se o Carlsen tivesse ganho, tava assim, enfim, complicado. Sim, não, o Carlsen tem o retrospecto positivo, tá, Alan? O Carlsen tem o retrospecto positivo contra o Kayakin. E ele era até então o favorito. Eu confesso que pra mim, o Carlsen também era o favorito, claro. Mas ontem, depois que eu vi a bobeada que ele deu e a chance que o Kayakin poderia ter tido, né? Poderia ter aproveitado, inclusive. Eu meio que dei uma mudada de ideia e fiz, não, olha só, se o Carlsen fizer isso de novo, o Kayakin pode ser que dessa vez não tenha assim clemência, né? E lógico que isso serve para ambos os lados, né? O Carlsen aí também deixando passar chances incríveis, assim, que você pensa, não tem condições de o campeão mundial ter perdido isso, né? Ter perdido essa chance. Mas enfim, coisa que acontece. O que deu pra perceber ontem foi que o Carlsen tava meio irritado, estressado, talvez consigo mesmo, porque não conseguiu colocar pra frente as vitórias, inclusive até pela bobeada. Ele tem ideia, né, da bobeada que ele deu ontem e o Kayakin acabou deixando passar. E enfim, ele meio que estava um pouco irritado. E lógico, eu acredito isso sim, porque ele também tem consciência que ele é o favorito, né? E tá aí simplesmente com vários empates. O Carlsen tá meio irritado, o Kayakin não, o Kayakin tá gostando, tá beleza por enquanto, né? Mas o Carlsen não tá muito legal e o psicológico o psicológico é muito importante porque o jogo é mais psicológico do que de fato de habilidade no mundial, tá? Como a gente tá vendo aí, ele está empatando muito e porque o nível é muito parecido dos dois, tá? O que vai decidir depois é basicamente erros psicológicos, tá? São falhas psicológicas que decidem os campeonatos mundiais, basicamente. Claro que no fim o jogador mais preparado, tanto psicologicamente, tanto quanto xadrez, vence, claro, tá? Todas as pessoas também têm dias ruins, dias bons, mas de fato
essa parte do psicológico tem que ter muito cuidado mesmo. Ok? A partida de hoje pra mim foi meio que decepcionante, eu diria. Só 32 lances, rapidinho eles entraram em acordo com o empate, então basicamente, né, parece que eles já entraram querendo isso. Vamos ver se há alguma mudança de estratégia aí depois dessa partida de hoje, uma vez que a gente chegou na metade do Mundial, né? E quando chega na metade a galera fica já meio mais eufórica e tal. Às vezes tem umas mudanças de estratégia aí. Vamos ver aí qual é a estratégia tanto do time do Carlsen quanto o time do Kayakin para o desenrolar do match. Bem, então eu acredito que eu vou finalizar por aqui. Eu agradeço demais por você que está assistindo. Muito obrigado, Alan Rosini, por participar também junto com a gente, aí mandando comentários. Eu fico realmente muito feliz. E para vocês também, que todos vocês estão assistindo aí no YouTube também, depois vendo a gravação, meu muito obrigado. Eu fico por aqui. Eu não vou prometer que domingo eu estarei aqui ao vivo novamente, porém eu vou fazer o possível para estar aqui tanto domingo quanto segunda, ok? Meu muito obrigado a todos vocês, forte abraço e até a próxima análise com uma vitória, eu espero, e se assim Deus quiser, ok? Forte abraço e até nosso próximo vídeo, valeu!